Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Travando Conhecimento, Crimes Verídicos. E você já sabe que aqui tem crime verídico o tempo todo. Meu nome é Angela de Santana e neste vídeo eu vou contar para vocês um caso sinistro, gente, diabólico. Sabe, jamais vi uma coisa mais diabólica do que essa. E quase faltou um pouquinho assim para os criminosos se safarem. Um pouco. Esse caso, ele ocorreu na capital da Flórida, na cidade chamada Tallahassee. E teve uma repercussão muito grande nacionalmente. Olha para vocês verem esse caso. O Jerry Michael Williams, 31 anos de idade. Ele tinha, em 16 de dezembro de 2000, um jovem, casado e pai de um filho. Ele tinha um hobby. Ele amava caçar pato e pescar. O hobby dele era a pescaria e a caça. Então, no dia 6 de dezembro de 2000, ele saiu cedinho de casa e avisou a esposa dele, a Denise Williams, que ele voltaria ao meio-dia, porque eles estavam completando 6 anos de casados. Então, eles estavam planejando fazer uma pequena viagem ali nas vizinhanças mesmo, na cidade histórica. Então, ele queria voltar ao meio-dia, que ele estaria de volta. E ele saiu para caçar. Ela aguardou ele chegar e ele não apareceu. Se alarmou e começou a procurar por ele. Gente, mas ninguém da relação deles imaginava, poderia pensar que o que realmente estaria acontecendo era que o Mike Williams foi assassinado naquele dia pelo o seu melhor amigo, de conluio com a sua mulher, a Denise Williams. Eles estavam, gente, tendo um caso amoroso. Então, naquele dia, no dia do desaparecimento dele, o amigo dele, Brian Winchester, havia ido com ele para a caça. Eles foram para um lago chamado Seminole. Esse é um lago enorme, uma extensão muito grande que faz divisa com a Flórida e a Geórgia. E chegando lá, ele tentou afogar o Mike e não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele deu um tiro no rosto do Mike. Ninguém nem imaginava isso, nem em sonho. Foram 17 anos, gente. 17 anos. Para a polícia,
esclarecer e trazer a verdade em 2017. Mas quem esteve diante disso tudo, quem não sossegou, quem não parou um minuto, foi Sharon Williams, a mãe do Michael Williams. Ela, gente, não poupou tempo, ela não poupou esforço, até a verdade vir à tona. Mas eu vou continuar com esse caso depois da nossa pequena conversa. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, que deixa seu like, que compartilha, que comenta. Muitíssimo obrigada. Eu tenho muitos comentários carinhosos. E gostaria de convidar você que está aí me assistindo, que eu sei que você está me assistindo, mas você não se inscreve, não deixa um like, não fala nada. Para mim, não tem importância nenhuma se você fazer isso. Se você ficar aí assistindo, para mim já é o máximo, que é para você que eu faço esse vídeo. Você sabe, eu canso de falar isso aqui no canal, mas o YouTube não pensa desse jeito, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, toca no sininho para o YouTube avisar você quando eu postar vídeos novos. Deixa seu gostei, comenta, compartilha, tá bom? Tá combinado? Então, vamos voltar ao caso. Gente, esse caso, ele teve um desdobramento muito inesperado e chocante, né? Mas o o Jerry Michael Williams, ele é de uma família muito esforçada. Os pais dele, o pai era um motorista de ônibus interestadual e a mãe dele, ela tinha uma creche. E eles trabalhavam muito. Tiveram dois, o Michael Williams e o Nick, e eles trabalhavam, e esses rapazes, já na fase jovem, adulta, eles trabalhavam à noite no supermercado. O foco deles era que os filhos deles estudassem, tivessem uma boa educação, para que no futuro deles eles não passassem o mesmo sofrimento, tanto trabalho igual a eles. Eles queriam uma vida mais tranquila para os filhos. Então, eles não preocuparam em comprar carro do ano, não preocuparam em comprar casa. Todo o dinheirinho que eles conseguiam, eles poupavam para as crianças. Então, quando os dois meninos chegaram ao ponto de estudar, eles foram estudar numa escola particular, muito, muito, muito famosa aqui na Flórida, em Tallahassee, uma igreja cristiana. Nessa escola, eles fizeram todo o ensino fundamental e ensino médio, mas com um grande sacrifício dos pais e deles, né? O Michael Williams, ele se sobressaiu em tudo na escola. Ele era excelente, sabe? Ele praticava esporte, ele era dedicado nas classes, nas matérias, ele sempre tirava nota boa. Ele se tornou um estudante, assim, por excelência. Ele ficou conhecendo o Brian Winchester nessa escola.
E a namorada do Brian também estudava na mesma escola. E a Denise, que se tornou esposa do Michael, também estudaram. Então, os quatro, a Kate, o Brian Winchester, a Denise Williams e o Michael Williams, eles se conheceram ali, no ensino fundamental até a fase adulta. Eles nunca se separaram, se tornaram assim amigos inseparáveis. Brian namorou e casou com a Kate. E a mesma coisa aconteceu com o Michael Williams e a Denise. Namoraram e se casaram em 1994. Ele entrou para a faculdade, ele fez ciências políticas e planejamento urbano. Quando ele terminou os estudos, ele logo conseguiu trabalho num grupo muito grande e excelente, uma empresa assim top de linha. E ele conseguiu uma vaga lá de avaliador. Ele fazia avaliação de imóveis, de propriedades, sabe? Então, ele começou muito jovem a ganhar dinheiro. E era muito dinheiro que ele ganhava no trabalho dele. Então, o Michael, ele tinha uma amizade muito grande com a mãe dele, com a Cheryl. Ele confidenciava tudo, a vida financeira dele, os planos dele, tudo para ela, sabe? Para a mãe dele. A Cheryl sabia de todos os passos dele, sabe? Do trabalho, em casa, os planos que ele tinha para o futuro. Em 1996, nasceu a primeira filha do casal. E o Michael era assim muito dedicado, muito protetor, sabe? Os colegas de trabalho contaram que ele saía do trabalho quando ele estava muito assoberbado, com muito trabalho para fazer, ele saía do trabalho, ia para casa para jantar com a família e depois do jantar ele voltava para a empresa para terminar o trabalho dele, sabe? Ele não era só dinheiro, ele também era dedicado à família, ele tinha muita dedicação. Michael contou para a mãe dele que ele já tinha conseguido 280 mil dólares. Ele conseguiu comprar uma casa para eles numa cidade próxima, numa cidade pequenininha, uma casa muito boa. Ele contou para ela também que ele tinha uma reserva de 50 mil que ele ia usar para tirar um ano de férias, sabe? Para ele fazer o que ele queria, descansar, estar com a família. Então, o Michael, ele estava muito bem financeiramente, ele estava com muito dinheiro, ele tinha feito um seguro de vida no valor de 1 milhão com um amigo dele, Brian Winchester. E fora outros, sabe, seguro de vida que eles tinham feito. Ele contou para a mãe dele que o casal estava planejando engravidar no próximo ano e que eles também estavam planejando viajar, fazer um cruzeiro para o Havaí.
Eles estavam também planejando ir à Jamaica. Então, ele estava cheio de planos, cheio de vida. No dia 6 de dezembro de 2000, a Denise Williams contou que o Michael arrumou cedo e saiu para caçar pato. E falou para ela que voltaria ao meio-dia. E não voltou. Ela ligou, sabe, para as pessoas procurando por ele e ninguém sabia. Então isso se esparramou, sabe, que ele estava sumido. Ela ligou para o Brian, perguntando para ele, sabe, se ele sabia do marido dela, do Michael, e o Brian foi para o lago com o pai dele para procurar o Michael, sabendo muito bem onde o Michael estava. Quem foi chamado para esse acontecimento foi a polícia florestal. Um tipo de. É a polícia florestal. Porque estava na área de rio e a pessoa deu uma denúncia de desaparecimento. Então, quando a polícia chegou, os policiais florestais chegaram, eles viram o barco e a caminhonete, mas que não viram mais ninguém. Então, eles fizeram uma busca no lago até fevereiro, início de fevereiro. Foram 44 dias de busca. Dentro de 3 a 7 dias, o corpo vai vir à tona. Então, dentro desse prazo, o corpo não veio à tona. Então, dentro de 80 casos de afogamento que já aconteceu nesse lago, o caso do Michael Williams estava sendo o primeiro ao corpo não aparecer, nunca aparecer. Depois de 6 meses, foi encontrado no lago Seminole a bota calocha, o casaco, a jaqueta, com a licença de caça dentro dela e a lanterna. Então, com esses objetos que foram encontrados, que pertenciam ao Michael Williams, os investigadores chegaram, sabe, a uma conclusão de que ele teria sido comido pelos alligators, pelos jacarés, e que os restos mortais dele deviam ter sido levados para algum lugar pelo jacaré, pelo crocodilo. Então, depois disso, ele foi dado como morto oficialmente. A Denise Williams, a viúva do Michael, sacou 1.750.000 do seguro, de um dos seguros do Michael. A mãe do Michael Williams não aceitou essa explicação da polícia. Ela não aceitou a morte do filho dela, que aquilo não aconteceu daquele jeito, que isso era
impossível, que aquilo era uma armadilha para ele, um jogo muito sujo, nojento, de jeito nenhum que ela aceitava essa explicação de afogamento e dele ter sido devorado pelo jacaré. Ela começou desde aquele instante, daquele momento que eles fecharam o caso e deram o Michael Williams como morto, que ela começou a luta para provar o contrário. Ela queria saber a verdade, ela não aceitava aquilo como verdade, não. Ela fez o que ela podia, gente. Foram 9 anos de que ela escrevia cartas diariamente para o governador, pedindo a ele para reabrir o caso. Ela fez um caderno, sabe, de notas, de tudo que ela ia lembrando que o Michael contava para ela, ou que tivesse acontecido, sabe, a coisas importantes ou não, tudo que vinha na memória que ela lembrava da vida do Michael, ela foi colocando ali naquele caderno. Tudo isso para usar para que o caso fosse reaberto. Ela continuou procurando por ele. Ela foi na televisão. Ela foi nos jornais, nas revistas. E não parava de falar sobre o assunto. Ela falava abertamente que ele não tinha desaparecido e que ele estava dentro de uma armadilha, que ele estava vivo e que ele tinha sido vítima de um jogo sujo. Por esse motivo, a Cheryl, a mãe do Michael, e a Denise, a viúva do Michael, se afastaram. Sabe, a Denise não concordava muito com essas declarações, essa procura que ela fazia, que a Cheryl fazia. Por quê? Porque a Denise aceitou logo, definitivamente, como como o Michael estivesse morto. Ela não quis, ela não brigou para que as buscas continuassem, que ele poderia estar vivo. Não, ela aceitou o que a polícia disse o mais rápido possível. E mais rápido ainda foi para retirar o dinheiro do seguro de vida. E a batalha da Cheryl Williams continuou. Ela continuou escrevendo para o governador, ela continuou indo nos programas de TV, ela continuou nas redes sociais, ela não parou nem um segundo. Então, ela conseguiu descobrir, sabe, que os jacarés, os alligators, eles não se alimentam durante o inverno. Eles não comem, eles hibernam. Então, isso foi passado para 2 investigadores. E eles começaram a ver esse caso de novo, sabe? Pegaram para ver se com mais essa, essa, essa novidade conseguia reabrir o caso. Mas sem sucesso. Não conseguiram. Em 2005, 5 anos após a morte do Michael Williams, Brian Winchester, melhor amigo dele,
e Denise Williams, a viúva do Michael, se casaram. Com o casamento, a mãe e as pessoas que suspeitavam deles, desconfiavam deles, passaram a suspeitar e a desconfiar mais ainda. Como eles casaram os dois? Então a polícia começou de novo, sabe, a olhar o caso do desaparecimento do Michael. Então eles casaram, mas a vida deles não estava um mar de rosa, não. Não estava mesmo. Não estava aquela uma lua de mel eterna. Não, não estava. Em 2010, a polícia resolveu reclassificar o caso do desaparecimento do Michael para morte suspeita. E, ao mesmo tempo, a vida conjugal do Brian Winchester com a Denise estava afastada. Eles estavam afastando e afastados do outro. Em 2012, eles separaram, sabe? E começou porque o Brian não queria essa separação. Mas a Denise, ela queria separar dele. Sabe, a vida deles não estava nada legal. Foi quando, em 2015, a Denise pediu o divórcio. O Brian, em uma tarde, a Denise estava voltando para a casa dela. Ela entrou dentro do carro dela, da caminhonete, e estava no telefone conversando com a irmã dela. Então ela notou que tinha alguém no banco de trás do carro. E quando ela viu pelo retrovisor, pelo espelho do carro, uma cabeça que levantou de repente e apontou uma arma na cabeça dela. E ela, quem era essa pessoa? O Brian. E o Brian queria que ela voltasse, que ela não separasse, que eles não se divorciassem. Ele ameaçou se matar. Ele fez várias ameaças, fez ela desviar do caminho. Ele estava totalmente descontrolado, porque ele não aceitava, ele não queria, ele queria permanecer no casamento, ele não queria o divórcio. Então ela conseguiu controlar o Brian. Ela falou que não ia ter nada disso, sabe, que ela ia repensar, que ela ia ver o que eles poderiam fazer. Então, eles conversaram, ele se acalmou e pediu para ela, falou, olha, não, vamos, não me denuncia, não vai à polícia, não me denuncia, sabe, vai ficar tudo bem. A gente está passando por momentos difíceis, sabe? Durante todo o casamento deles, eles ficaram com paranoia, os dois. Eles desconfiavam que tinham pessoas vigiando eles. Eles achavam que tinham pessoas seguindo eles. Eles não, o casal não teve paz. A Denise concordou com tudo que ele falou, que ia fazer tudinho
sabe? Ele pediu para ele guardar a arma, sabe? Que ela ia voltar para casa e ia deixar ele no estacionamento onde o carro dele tá. E assim foi feito. Ela deixou ele lá no estacionamento, bonitinho. Ele entrou no carro dele e ela foi direto para a delegacia. E ela chegou na delegacia e acusou o Brian, sabe, de ter raptado ela, de ter apontado uma arma para a cabeça dela e de ter ameaçado ela de tirar a vida dele ali naquele momento dentro do carro. O Brian Winchester foi preso. Nesses episódios todos, não se tocou, não tinha nada a ver com o desaparecimento do Michael Williams. A polícia não tocou nesse ponto com eles. Mas a polícia já estava suspeitando deles naquela situação. Se eles tivessem mesmo algo a temer, ali estava sendo o momento certo da polícia agir. Ele ficou preso, ela continuou afirmando tudo que ele tinha feito e ela foi mesmo, levou o divórcio adiante. Quando foi em 2017, ele foi julgado, condenado e sentenciado a 20 anos de reclusão, de prisão, sabe, em regime fechado, pelo que ele fez com a Denise, a esposa dele. E a Denise, ela trabalhava na Universidade da Flórida. Então, quando a polícia procurou o Brian para saber a respeito do que havia realmente ocorrido sobre o desaparecimento do Michael Williams, ele já sabia que já estava divorciado, ele já estava condenado, sabe? Então, ele contou para a polícia que ele tinha dado um tiro no Michael, no rosto de Michael, que os dois saíram juntos para caçar, só que em carros separados. O Michael foi no carro dele e o Brian no dele. E ele foi atrás, seguindo o Michael. Eles chegaram no lago, entraram para o bote, o barco, e foram até um determinado ponto. E quando o Michael levantou no barco, ele empurrou o Michael. O Michael caiu dentro da água e ele pensou que o Michael fosse afogar por causa das roupas e da bota que ele estava usando. Essa bota que ele estava usando é uma bota que vem até quase o joelho, de PVC. E ele usava uma jaqueta de frio, uma jaqueta grossa, pesada. Então, essa jaqueta e a bota, elas iam ter um peso suficiente para afundar o Michael na água. Mas acontece que o Michael, ao cair, ele agarrou um tronco, sabe, de árvore que tinha nesse lago. Esse lago é um lago cheio de toco, sabe? De toco de árvores. Então,
Muitas pessoas acham que quando esse lago foi criado, esse lugar era um pomar, sabe? Devido à quantidade de tocos que tem no Lago Seminole, em algumas partes. Então, o Michael se agarrou nesse toco. Então, ele foi e deu um tiro no rosto do Michael. O Michael caiu na água. Ele pegou o corpo do Michael, colocou no barco, foi até as margens, arrastou ele, colocou o corpo dentro do carro dele. Em seguida, ele cobriu o corpo com uma lona que ele já tinha levado, estava no carro, e foi para um lugar, sabe, para enterrar o Michael. Ele enterrou o Michael Williams e foi para casa. E ficou aguardando, né? Depois ele se juntou com o pessoal que estava procurando o Michael Williams, sendo que ele sabia perfeitamente onde que o amigo dele estava. Que crueldade, que maldade, né? Ele contou para a polícia que ele e a Denise, a viúva, estavam juntos desde 1997. Eles tiveram o primeiro encontro, o primeiro beijo, no dia 13 de outubro de 1997. Eles tinham ido num concerto, os quatro, o Brian Winchester com a sua esposa, a Kate, Williams e Denise. Na hora de ir embora, o Mike Williams e a Kate foram para o estacionamento pegar o carro. Enquanto isso, eles estavam lá, os dois se beijaram. E eles, na mesma noite, trocaram mensagem, falaram sobre sexo no telefone a noite toda. E a partir daí, gente, eles se encontravam sempre. Eram nas viagens que eles faziam juntos. Era quando o marido dela, o Michael, viajava por trabalho. Eles mantiveram isso esses anos todos, até que eles queriam ficar juntos, só os dois. A Denise Williams falou para ele: Olha, nós vamos ter que dar um jeito, sumir com os dois, com a Kate e com o Michael. Então, o Brian não aceitou, não quis, porque a Kate era mãe do filho dele, então ele não queria. A Denise não queria divorciar do Michael, ela não queria dividir e nem dar a guarda da filha dela para ele. E a religião dela não permitia também o divórcio. Então, eles optaram por tirar a vida do Michael. Por quê, gente? Tá na cara, né? Com um monte de dinheiro, os milhões que ele tinha em seguro de vida, mais os dinheiros que ele tinha na poupança. O Michael, com 31 anos de idade, era um milionário. Então, eles planejaram, sabe como fazer. E por pouco, quase que ia dar certo, se não fosse a mãe do Michael, que nunca desistiu de trazer a verdade, ela nunca aceitou, em nenhum momento. Brian disse que
Os dois concordaram e disseram: se Deus quer, a gente vai fazer. O Brian Winchester contou para a polícia que a Denise não participou, ela não estava com ele no momento da morte do marido dela, do Michael Williams, mas que ela estava na mente dele e por trás dele, de tudo que ele fez. Não basta você dizer que é autor de um crime, que você tem que provar. A polícia tem que ter provas de que foi você. Não, não, eles não aceitam só a confissão. Não, você tem que provar de alguma maneira, com detalhes, ou mesmo com objetos, e fazer a polícia acreditar que aquilo é verdade. E no caso do Brian Winchester, a prova que ele tinha, que seria cabal, era o corpo, né? Porque o Michael Williams estava desaparecido, 17 anos. Então, o que que o Brian, através dos seus advogados, fizeram? Eles fizeram uma negociação. Ok, o Brian vai contar onde está o corpo, mas ele não será acusado nem condenado por esse crime. Foi a negociação que o Brian ofereceu e foi aceito. Foi aceito. Então, o Brian levou a polícia até o local onde ele tinha enterrado o Mike Williams, depois de 17 anos. O corpo foi exumado, foi levado para o laboratório. A Cheryl forneceu material para o teste de DNA. Os resultados deram 99,9% como era o filho da Cheryl. A polícia prendeu a Denise, a viúva, dentro da Universidade da Flórida. Ela foi presa à frente de todos, de professores, de alunos. Ela alegou inocência, mas tinha um testemunho, sabe, as coerências, tinha o seguro, né, os milhões de dólares, né, que ela estava toda apoderada. Então, depois de 17 anos, ela resolveu esse caso. Se não fosse por ela, não tinha chegado à verdade. Ela disse que estava tranquila, porque até que, enfim, depois de 17 anos, o filho dela ia descansar em paz. Em 2018, a Denise foi condenada e sentenciada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional em tempo algum. O Brian Winchester não respondeu pelo processo do Michael Williams.
Ele não foi condenado nem sentenciado por ter dado um tiro no rosto, por ter atirado e matado o Michael Williams, devido à barganha que foi feita com a justiça, né? Ele não seria condenado nem acusado, mas levaria a polícia até o corpo. Bom, gente, muito obrigada por assistir, por ficar comigo até o final. Fiquem alerta, hein? Sempre alerta, gente. Presta atenção nos sinais da vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.